A Linda Pereira está aí na Macedónia, no encontro, num fórum internacional de mulheres. Quer-me comentar que fórum é esse? No âmbito do Global 100 Network, temos ou seja, o conceito começou um bocadinho em Davos, em 2015, porque de repente olhamos para Davos e aquilo era dominado por vozes masculinas, as mulheres não tinham palco, as mulheres não eram oradoras, as mulheres não estavam envolvidas, e algumas ministras e algumas empresárias, olha, na altura incluindo a Christine Lagarde, etc., achavam que, mas o que é isto, não é? Se nós somos mais de metade da população mundial, mas porque aquilo não é nem sequer maldade, Equidade. É uma questão de equidade. É um hábito, é uma tradição, e os homens têm a tendência a lembrar-se nomes de homens. Tanto que é o mundo onde eles habitam. Eles habitam num mundo de liderança masculina, quando precisam de oradores ou opiniões, o primeiro pensamento é masculino. E quem teve a liderança, portanto, são mulheres do Norte? Na altura foi mulheres na política, ministras, membros de governos, empresárias, várias mulheres que acharam isso não tem sentido. E então houve assim quase uma revolta, e muitas mulheres juntaram-se num hotel ao lado, e nasceu informalmente um movimento, houve quase um Davos paralelo. E então nasceu um movimento chamado Women Helping Women. E daqui nasceram, algumas das mulheres que, como eu, que são mais pragmáticas e menos de conversa. Em Portugal falamos muito, muito, mas o implementar depois não acontece. E isso dá, para mim, funciona muito contra a minha personalidade, porque eu, se estou a conversar contigo e falamos numa coisa que seria boa, eu quero logo dar o passo seguinte e implementar. E é aí que surge este fórum económico de mulheres? Surge uma rede informal de Women Helping Women, e daí nasceram alguns conceitos. Um dos conceitos foi unir 100 mulheres líderes de 100 setores, representando cada um setor, em 100 países, para criarmos vozes de peso, não é? Que quando falassem fossem ouvidas. Daí nasceu o Global 100. E o Global 100... O G100 Leadership Summit? Não, daí nasceu o Global 100 Network, que é uma rede de 100 mulheres que representam 100 setores em 100 países. São líderes, são governadoras de bancos, são líderes políticas, são premiadas mundiais, é desde arte, economia, literacia financeira, e eu fui nomeada Global Chair do setor de comunicação. Ok? O setor de comunicação... Ai, o que é que me aconteceu aqui? Estou a vê-la. Falhou aqui a rede, deu um soluço. E eu passei a ser Global Chair, nós chamamos asas, mas são setores, do setor de comunicação, que engloba o jornalismo, a televisão, a comunicação empresarial, comunicação e sensus lato, não é? E eu sou a Global Chair. Depois, cada Global Chair nomeia para o seu setor 100 country chairs, uma para cada país. E cada uma dessas 100 country chairs nomeia 100 city chairs. E criamos uma rede em pirâmide, em que eu tenho 100 líderes de países a representar o meu setor, e cada uma delas tem 100 líderes de cidades. O que é que acontece? O meu trabalho é incentivar as minhas líderes de países a organizarem eventos que promovem a voz e o impacto das mulheres na economia. Basicamente é isto. A nossa função é dar visibilidade às mulheres, impactando a economia, para todos, não é para mulheres, é para todos, ok?
Sim, porque é preciso a ajuda dos homens para isto também, não é? Sim, mas como deves imaginar, não são os homens, e não por maldade, como eu estava a dizer, que vão dar voz às mulheres, Claro. porque, de facto, para um ter, o outro tem que perder. E nós temos que ser pragmáticas, obviamente. Portanto, nós é que temos que nos apoiar muito mais e temos que dar visibilidade às mulheres que estão a fazer um trabalho extraordinário. E dentro do meu setor da comunicação, nós organizamos anualmente o Leadership Summit. Mas, como nós somos da comunicação, nosso setor, nós convidamos global chairs dos outros setores também. Portanto, eu todos os anos convido 4 ou 5 global chairs, porque eu não quero falar de mulheres, eu quero falar de assuntos importantes do mundo que as mulheres estão a ajudar a mudar e a transformar. Por exemplo, vai ter já este summit agora, em outubro, cá em Portugal, em Albufeira. Quero contar um Este é o bocadinho. nono. Sim, Este é o nono nono, summit. Este é o sim. nono summit. E nós já fizemos em muitos sítios. Este ano vai ser em Albufeira. Já foi em Cascais, já foi em muitas outras cidades, não é? Agora voltou a Portugal, a Albufeira. Não, o terceiro foi em Portugal, em Cascais, e agora já deu uma voltinha e já voltou. E este ano o tema do Summit, votado pelas Global Chairs, é Women, Earth, Future. Portanto, é o impacto que as mulheres estão a ter na transformação da sustentabilidade, que é um assunto muito ligado à liderança feminina, na igualdade de género, na erradicação da pobreza, etc. E como nós já concluímos que a arma mais poderosa para termos um mundo com mais igualdade é a literacia financeira das mulheres e a digitalização também, a literacia digital das mulheres, que são armas poderosíssimas para alavancar e trazer mais mulheres para o mundo. Quanto mais, por exemplo, trabalho remoto tivermos, mais mulheres podem conciliar família e trabalho. Um tema recente em Portugal, com a pandemia, é que se deu aqui um bocadinho de mais possibilidades ao trabalho remoto, porque até lá Sim. não havia muito essa ideia nova em Portugal. Mas, Marta, não é, a pandemia acelerou, porque Portugal estava um bocadinho atrasado em relação a isso, acelerou, mas há uma forte corrente em Portugal de voltarmos para trás, das empresas começarem a exigir outra vez. Eu posso dar exemplos eu marco reuniões com clientes e eles exigem que eu vá ao Porto para 1 hora de reunião, ok? Isto já não se usa, mas já acabou a pandemia, as pessoas estão a voltar a pôr o seu mindset no Mas Linda, pergunto-lhe se não é importante também para uma melhor relação empresarial a presença. Não é possível o híbrido, precisamos do não híbrido também. É assim, não é nem melhor nem pior. Eu acho que todas as empresas, dependendo da função, devem decidir entre o híbrido, o remote e o presencial. Eu, como profissional, sou absolutamente fã do presencial. Eu gosto do presencial, mas eu reconheço que as minhas equipas são maioritariamente mulheres, por ser comunicação, por ser mais organização, etc., mais consultadoria. Eu reconheço que muitas das mulheres têm conciliação familiar e temos que nos lembrar que hoje em dia 52% de todos os casamentos acabam em divórcio. E com o divórcio, nós sabemos também que mais de 97% dos casos os filhos ficam com as mães, o que já implica que tu tens uma mãe sem apoio do pai a trabalhar e a ser responsável pelos... O trabalho remoto dá muito jeito. Eu queria avançar um bocadinho e pedir-lhe aqui algumas dicas de Diga. Como é que a mulher pode ser líder na atualidade, uma vez que tem ainda muitos entraves, quer nas empresas, quer na política, com esta mentalidade
ainda que persiste, não é? De uma maneira de trabalhar tão antiga. O que é que pode Eu mudar acho, aqui para além do trabalho remoto? Há aqui mais qualquer coisa cultural que podia acontecer? eu acho que a mulher, especialmente em Portugal, Portugal tem algumas das melhores leis do mundo para defender a igualdade. Não há dúvida. O problema está muito no tradicionalismo da sociedade, ok? Do tradicionalismo da sociedade, e está muito nas mulheres. O problema está muito nas mulheres. As mulheres ainda são muito receosas de negociar o seu valor, ainda são muito receosas de dar a sua opinião ou de chegarem para a frente. Eu fui educada com a filosofia que se não há lugar para mim à mesa, eu trago a minha cadeira e crio o lugar. As mulheres não estão ainda, a voz das mulheres ainda não é muito ouvida. Elas próprias não se defendem a si próprias. E depois há outro elemento em que aqui temos o elemento do apoio entre as mulheres, que em Portugal também ainda não está no nível que devia estar. As mulheres não apoiam as mulheres. Nota uma diferença relativamente, por exemplo, à sociedade americana? As mulheres apoiam-se mais? Não é um bom exemplo a sociedade americana. Não? Vamos usar sociedades de bons exemplos. Norte da Europa, na Noruega, Dinamarca, esse país. Olha, eu vou dar um exemplo aqui nos Balcãs. Havia uma candidata e 4 candidatos homens para governadores do Banco Central. A candidata mulher falou para a rede e disse: eu preciso de apoio, porque eu já estou a ver que com 4 homens eu não vou ser eleita. A rede das Global Chess todas escreveram para o primeiro-ministro, para o presidente, para o parlamento, para o governador atual, né? E ela hoje foi anunciada como governadora do banco. Nós temos é que saber carregar o botão de apoiarmos outras mulheres, de escolhermos empresas, de sabermos que no ato da decisão das nossas compras, das nossas decisões de vida, procurarmos empresas que têm ou liderança ou um bom percentagem de mulheres em lugares de decisão. Porque eu costumo dizer a brincar que as mulheres seguram metade do céu. É um ditado chinês. As mulheres seguram metade do céu. Se nós não segurarmos todos o céu, ele vai cair. É importante. Enquanto no norte da Europa nós vemos governos liderados por mulheres, maioria de mulheres, e os países têm superávites de GDP, são países lucrativos. Enquanto a Merkel liderou a Alemanha deu lucro. Linda, sabe que em Portugal, e com certeza acompanha isto muito bem, nós temos uma redução de mulheres na política desde a pandemia, tem vindo a diminuir. Como é a pandemia foi o nosso pior inimigo. A pandemia levou-nos 10 anos para trás. Mas como é que se explica isto? Quer dizer, no norte da Europa parece que elas estão aos poucos a conseguir chegar lá, nós estamos a diminuir. Ou seja, a nossa rede de cuidados para a família ainda não está a um nível desejável. Estamos longe de termos as políticas certas. Olha, há um grande senhor que disse uma coisa muito interessante, que é: o maior impedimento para as mulheres chegarem à liderança é não haver mulheres na liderança. Porque as mulheres não tomando decisões, não é. Eu aprendi muito cedo na vida que quando um homem, e isto não é uma crítica aos homens, um homem vai trabalhar, bate com a porta, vai trabalhar. Mas quando uma mulher vai trabalhar, antes de bater com a porta, tem que pensar nas compras, no jantar, no equipamento da ginástica. Alguém tem que pensar na vida. Leva 120 mil coisas que tem que pensar para aquele dia e só depois é que bate a porta. Portanto, estas coisas fazem diferença. Obviamente fazem diferença. Claro. Nós temos uma rede de creches nojenta, horrível. Okay. Temos uma rede de apoio ao pós-laboral horrível. Enquanto no Japão a liderança mudou porque as empresas grandes construíram creches nos próprios edifícios das empresas. Já não existe praticamente, só uma ou duas empresas é que tem. Ninguém pensa nisso. Portanto, tudo isto
nós temos que pensar na sociedade, e a sociedade é composta por homens e mulheres, e nisto nós precisamos de maior redes de apoio ao pós-laboral das escolas, aos horários das escolas. Temos que pensar que temos que ter mais creches, senão não temos natalidade. Desculpem lá, queremos aumentar a natalidade, mas temos que criar condições para isso. Não é por a mulher trabalhar que as mulheres não têm filhos. Eu trabalhei toda a vida, eu viajo para 145 países por ano, e eu tive 2 filhas e elas não são traumatizadas, não as abandonei, não andam na droga. A rede de apoio tem que funcionar ao longo. Sim. E a rede de apoio não são os avós. A rede. Hi. I'm speaking Portuguese, yes. Estavam 2 senhoras fascinadas que língua é que eu estava a falar. E então, fascinadas porque elas têm-me ouvido, como eu sou de origem inglesa, elas ouvem-me a falar inglês normalmente, e agora de repente ouvem-me a falar outra língua. Pronto, e então nós temos que criar uma sociedade que cria o balanço equitativo. Portanto, nós temos mais filhos, temos que ter condições para termos mais filhos, isto é, toda a rede pré-primária, primária, de creches, etc. As empresas, por exemplo, eu na minha empresa dou subsídios de creches às minhas funcionárias. Elas valorizam, devem estar no intervalo, porque está toda a gente a passar e a dizer, meu Deus. É o espetáculo do coffee break. Elas valorizam muito mais o apoio à creche do que um apoio a transportes. Elas valorizam mais, porque as creches em Portugal são preços incomportáveis, e há poucas, estás em listas de espera. Não chega, exato, não chega para toda a gente. Não há. E os pais... É preciso ver que vivemos num mundo em que há 5 gerações a trabalhar. Os pais cada vez trabalham até mais tarde. Os pais, os avós de antigamente que cuidavam dos netos, não há, não é? E Sim. então nós temos que construir uma sociedade que, para enriquecer, para aumentar o GDP, para ter pessoas a trabalhar, para ter pessoas apaixonadas em criarem valor económico para a sociedade, tem que ter condições de vida. E é isso que nós discutimos no Summit, o como, as táticas, as recomendações ao Estado. Por exemplo, nós fizemos 10 no Dia da Mulher, juntámos 300 mulheres no Tagus Park e fizemos 10 recomendações ao Estado. Leu também eles. Não conhecia. Eu não conhecia até há uma semana atrás. Enquanto nós, para terminar, o tempo é curto, enquanto estamos aqui a conversar, a realidade mantém-se. Ontem a Linda pôs um post chocada a comentar como o turismo de Portugal vai ter um encontro e os oradores são todos homens. Estamos a falar à volta de 10, 15 oradores. Horrível, zero mulheres. Olha para isto. 0 mulheres num setor onde mais de 56% dos trabalhadores são mulheres. Mais de 56% são mulheres. E o argumento que eu ontem foi vilificada por eles todos, e eu percebo, eu não me importa, tenho as costas largas, a mim isso não me faz preocupação nenhuma, mas eu percebo que são líderes. Pois, mas ninguém teve a inteligência de pensar, convidar a Ana Jacinto, secretária-geral da Aresp, a secretária-geral da Associação de Hotéis, é uma mulher. Mas o que é isto? Não tiveram a preocupação de ter lá uma mulher. Nem lhe passou pela cabecinha. Mas depois fez outra publicação. Os presidentes eleitos das conselheiras do PS são todos homens. Eu postei ontem também. É inaceitável. Eu recuso-me e recusarei sempre a eleger ou votar ou usar o meu voto com um partido que considera que eu não tenho importância. O meu género não tem importância. Portanto, eu nunca nem sequer considero votar para eles. Não me interessa quem eles são. Bem que a paridade no Partido Socialista está a ser melhor trabalhada do que no PSD. Não está.
Não está. Há mais Nunca houve mulheres. uma candidata para líder mulher, não tem nenhum presidente regional que é mulher, portanto é tudo muito fogo de vista, é muito fogo de vista. Eu acredito quando vir na prática, sou pragmática, não vale a pena dizer coisas bonitas nos manifestos, não me convencem. E tenho a mesma crítica do PSD, o PSD tem imensas mulheres no governo, mas elas não falam, elas Sim, é sempre num topo, há paridade normalmente nos lugares de topo, no governo, topo. mas daí para tu olhas baixo não para há as nada. ministras, Marta, vamos lá ser sincera, quantas ministras, que são bastantes, é que tu tens visto vir falar antes do primeiro-ministro? Se é a justiça, espera-se para o primeiro-ministro falar. Se é a administração interna, espera-se para o primeiro-ministro. Eu não falo porque o primeiro-ministro ainda não falou. Mas o que é isto? Tu és uma ministra, é o teu setor, tu falas, elas obedecem silenciosamente. Isso cultural, não é parece-me que ser é ministra. cultural cá em Portugal, pelo menos. É cultural, ainda é muito cultural, ainda é muito cultural. E eu até sei que o doutor Montenegro não tem esse preconceito. Eu sei isso, conheço e sei isso. Mas não é preciso só ser, é preciso mostrar, não é? É preciso ver-se. E por acaso, o atual presidente da Câmara de Lisboa dizia, quando era comissário, dizia: há coisas que às vezes é preciso dar um empurrão grande e fazer barulho e fazer estardalhaço. E ele criou um prémio científico só para mulheres na Comissão Europeia, ele promoveu a igualdade de género na Comissão Europeia, mas dá a impressão que voltam para Portugal e ficam burros outra vez. Não, mas o que é isto? Não é só falar, tem que se fazer. E isto, a Marta, é que é a minha grande queixa. Falamos muito bem, falamos todos de mulheres no dia 8 de março. No resto do ano, não nada. se vê muita coisa. Linda Pereira, muito obrigada e desejo-lhe que a Summit 100, G100, corra muito bem agora em Albufeira. Albufeira. Em Albufeira, que seja muito bom, que surjam, muito obrigada. Eu surjam boas práticas. Mando um sumário do que aconteceu depois, está bem? Vou querer acompanhar. Muito obrigada. Foi um gosto. Beijo, Marta. Beijinho. Tchau, tchau. Muito obrigada.